Olá, hoje a gente conversa um pouquinho sobre o golpe de 2016. Para muitos, só entre aspas, mais um processo de impeachment. Seria o segundo, seguindo aquele do Collor, pelo menos na última fase aqui da nossa nova república também, entre aspas. Mas o golpe de 2016, que já em 2017 tínhamos contraprovas, digamos assim, de que esse processo, de fato, era todo enviesado para um plano político e não exatamente para um sentido jurídico. Todo aquele debate, inclusive em 2016, que em 2017 se confirmou. Qual o debate? De que o impeachment é um processo jurídico e político. Só que no nosso caso, isso é o que diz a lei do impeachment. Só que no nosso caso, em 2016, nós invertemos os fatores. Nós tornamos um processo político, vocês vão se recordar de toda aquela forma de manipulação, de chantagem, de pautas bombas, de pressão para a liberação de verbas, que a Dilma recebia, sobretudo, do presidente da Câmara na época, o Eduardo Cunha. Isto já era um indício muito forte de que não havia materialidade, ou seja, de que não havia a presidenta Dilma, naquele momento, cometido nenhum crime, nenhum deslize institucional, nenhum crime de responsabilidade que pudesse fomentar esse pedido, que pudesse levar adiante esse pedido de impeachment. Então, quando não havia essa materialidade, obviamente você não tem como encontrar uma pessoa que tenha cometido o crime, não é? Quer dizer, se ela não cometeu o crime, obviamente, então ela não poderia responder por um processo de impeachment, porque não havia autoria. Então, nesse caso, a inversão dos fatores qual foi? Nós iniciamos com um processo político, o Eduardo Cunha pressionando, fazendo todas as chantagens possíveis, apoiado e ao mesmo tempo que apoiando o grupo que está no poder hoje, que é o chamado de Centrão, tornou o impeachment um crime político, de desagrado político. E se buscou, por toda forma, a agulha em palheiro, como se diz, algum indício de materialidade na forma jurídica. E é então que pudesse complementar essa institucionalização do processo. Pois bem, naquele ano de 2016, eu fazia pós-doutorado em ciência política. O meu objeto de pesquisa não era esse, era o estado de exceção, nas suas formas variadas, tanto no passado, desde Roma, desde a Grécia Antiga, o famoso estado de sítio. Tem um livrinho clássico também de Cervantes, que é o Cerco à Numância. Era essa história que eu estava percorrendo em 2016, quando se deu, de maneira muito rápida, coisa de 15, 20 dias, essa institucionalização do impeachment, que na verdade se revelou um golpe. Nós ficamos sabendo que era um golpe já em 2017. Eu já sabia, e muitos, em 2016. Mas em 2017, quando dias depois de ter assumido o poder, o ex-presidente Michel Temer, que era o vice da Dilma naquele momento, baixou um decreto dizendo que pedalada fiscal não era mais crime. Então ele próprio estava reconhecendo, né? Porque na verdade ele estava querendo se livrar dele próprio ser acusado no ano seguinte de um crime de responsabilidade que obviamente não havia. Depois a própria presidenta Dilma foi inocentada em todos os tribunais superiores de qualquer possível responsabilidade fiscal também naquele episódio. Pois bem, em 2016, quando essa discussão ganhou um vulto maior, eu acabei mudando o objeto de pesquisa em concordância com o meu supervisor à época e fui estudar o impeachment, fui estudar o golpe de 2016, que não deixa de ser um aspecto, ou um espectro, se a gente pode dizer assim, de um estado de exceção. Essa pesquisa de 2016
apenas agora, em 2019, resultou em livro. Porque, na verdade, eu saí muito esgotado daquele trabalho, daquela investigação, daquela pesquisa. Por muito tempo não quis falar mais sobre aquilo. Claro que esse trabalho foi entregue, foi publicado, foi difundido, mas eu particularmente, passei muito tempo, mais de um ano, sem me alongar muito na discussão e sem continuar, digamos, escrevendo, reproduzindo aquelas histórias macabras, pensando do ponto de vista político, que foi o impeachment. Então, só em 2019, essa pesquisa foi publicada no formato livro, que é este aqui, vou mostrar para vocês, e que vocês encontram na editora CRV, para a aquisição do livro físico, mas também, depois a gente coloca embaixo um endereço eletrônico para aqueles que preferirem o acesso ao livro digital. Enfim, esse livro, na sexta-feira agora passada, no Congresso do PT, eu tive a honra, tive a felicidade, tive uma emoção enorme de poder presenteá-lo à pessoa que, do ponto de vista político, foi e é a mais injustiçada do Brasil, que é a ex-presidenta Dilma. Então, pude levar o livro a ela e entregar pessoalmente. Não dá para narrar toda a história, todos os bastidores e como foi aquele momento, porque é muito mais emotivo e simbólico do que propriamente eu fiz lá uma discussão teórica. Não fiz, evidentemente, né? Então, na verdade, eu entreguei um presente dizendo que milhões de brasileiros se representavam naquela autoria e naquela assinatura que eu colocava ali como indicativo do autor, né? Enfim, esse livro se chama Ditadura Inconstitucional e tem uma explicação lógica, que também, ao mesmo tempo, é conceitual e que só a definição disso custou muito tempo, demandou muita reflexão, discussão para chegar a essa terminologia que desse conta do processo. Eu chamei de ditadura porque é uma forma de ditadura, né? Quando você ataca a Constituição, quando você manipula a Constituição, e no nosso caso, e eu conto um pouco essa história aqui no livro também, quando nós afrontamos o próprio direito ocidental. Quando eu digo direito ocidental, é aquele que tem a sua origem nos princípios gerais do direito, lá em Roma, portanto no direito romano, quer dizer, desde o berço do chamado direito moderno, que é esse direito de Roma, em que se define materialidade e autoria. Então, muito mais do que violar a Constituição, nós violamos preceitos básicos, essenciais do próprio direito ocidental. Então, nesse sentido, é uma ditadura. Mas é uma ditadura também que se diferencia do que se chamou, ou do que se chamava lá em Roma, como aquela aferição de um ditator, que o exemplo maior é César, em que ele recebia uma incumbência do Senado, lhe atribuindo poderes especiais para resolver algum problema também excepcional, como uma guerra civil, como a possível invasão dos bárbaros e etc. Ele recebia um poder excepcional, mas era um poder delegado, e que deveria se reportar desculpem, ao Senado regularmente dizendo como ele utilizou aquele poder. Então, prestando contas. Ele fazia quase que um recall depois, dizendo e discriminando o que havia feito. Essa seria uma forma, digamos, de uma ditadura mais tradicional, que é aquela pensando em Roma. Uma outra seria uma ditadura absolutista. Podemos lembrar de Hitler, me lembrei hoje de manhã, inclusive na aula, quando, numa das passagens finais do último ano da Segunda Guerra, ele diz, numa espécie de cúpula do alto generalato, ele diz o seguinte: o direito é aquilo que sai da minha boca, a lei é aquilo que eu expresso. Quer dizer, é o máximo da ditadura absolutista, porque a lei, nesse sentido para ele, o direito, o sentido de correto, o sentido de justo, é aquilo que estava na cabeça dele.
era o seu desejo, era a sua vontade. Então isso é uma ditadura absolutista. Também eu diferenciei de uma ditadura constitucional, porque essa é uma terminologia do século XX também, de um jurista alemão muito conhecido, chamado Carl Schmitt, que para alguns foi um dos pilares, inclusive, de construção e de sustentação do nazismo, quando ele diz que toda democracia ocidental, democrática, incluindo a nossa de 88, tem reservas de poder, tem a possibilidade de se utilizar mecanismos especiais em situações igualmente especiais. Então nós temos no Brasil intervenção federal, que eu já comentei em vídeo anterior, aquela ocorrida no Rio de Janeiro, sob já a gestão Temer. Nós temos um estado de defesa, que não usamos ainda, e temos um estado de sítio que também não usamos, mas que já fomos ameaçados em 2019, como se fosse uma espécie de novo AI-5. Essas são reservas constitucionais, né, que permitem, em casos muito graves, em casos muito descontrolados, digamos assim, das condições sociais, ambientais, naturais, etc., e que num processo democrático demandaria muito tempo, teria uma ocorrência muito mais onerosa para resolver um problema que de fato é emergencial, como uma crise ambiental, como uma catástrofe ambiental e etc. Então nós poderíamos, por exemplo, utilizar o estado de defesa, desvincular recursos para atender aquela população, no caso do Rio de Janeiro, o envio de tropas especiais das Forças Armadas e de outras forças especiais da Polícia Militar, da Polícia Federal e etc., como um socorro emergencial, porque havia uma crise, entre aspas, deflagrada pelo crime organizado. A gente soube e já sabia à época que o objetivo era muito outro. Mas, de qualquer maneira, isso seria uma espécie de ditadura constitucional, porque a Constituição prevê usos não democráticos do poder, digamos assim. Quando você pode, no limite, suspender direitos civis, direitos políticos, de organização, de manifestação política e etc. Porque se encontra, ou possivelmente se encontraria o país em uma situação diferente. No nosso caso do impeachment, nós temos um processo ditatorial de poder em que se impõe a uma pessoa uma condição de restrição de direitos, se impõe a uma pessoa uma condição de afastamento do poder legítimo, conquistado legitimamente por um processo democrático eleitoral, que foi o caso da eleição, da reeleição da presidenta Dilma. E, por fim, é inconstitucional, porque a Constituição foi absolutamente violada. Mas, como eu volto a dizer, não apenas a Constituição, mas como todo direito ocidental, não é? Porque não se teve o mínimo indício de materialidade e de autoria. Inclusive, aqueles que vivenciaram um pouco esse processo em 2016 vão se lembrar que a peça de defesa, apresentada de forma brilhante pelo advogado pessoal da presidenta Dilma, naquele momento, que tinha sido seu ex-ministro da Justiça, o José Eduardo Cardoso, sequer foi levada em consideração. Então, isso era uma contraprova, digamos, mais uma delas, dentro do próprio estojo, né, do impeachment, que mostravam que se violava frontalmente todos os princípios da Constituição. Então, nesse sentido, eu explico aqui brevemente o título do livro, que é Ditadura Inconstitucional, porque está contra qualquer noção, qualquer espírito público que a Constituição de 88 pudesse trazer. E, evidentemente, que foi uma satisfação, foi um momento muito especial, de grande emoção, poder encontrá-la, poder abraçá-la e dizer, olhando nos olhos, que esse livro era apenas uma recordação, mas que ele expressava o desejo de milhões de brasileiros.